Olá, estudantes! Vamos continuar nossa viagem ao mundo fantástico da matemática. Agora a nossa nave vai parar no Enem de 2018, certo? E lembrando a vocês o que eu já falei outras vezes. Teve dúvida na resolução? Olha a matemática básica. Então sejam todos bem-vindos. Vamos entrar agora na resolução do Enem de 2018. Vimos 2017, vamos ver 2018 e nas aulas seguintes a gente vai chegar até 2019, fechando então as análises das questões da prova do Enem 2017, 2018, 2019. Então vamos para a nossa primeira questão do Enem de 2018. Questão 138. Diz o seguinte: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Esse dado é importante, pessoal. É uma equação de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema. Vejam, a questão diz, para essa reta ou essa circunferência tem que passar pela origem, 0, 0, e pelos pontos escolhidos. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Outra coisa importante: pontos diferentes da origem vale 2 pontos na circunferência. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A, 0 e 4, B, 4 e 4, C, 4 e 0, D, 2 e 2 e E, 0 e 2. Então, lembrando, pessoal, a leitura da questão, ela diz que nós vamos usar a equação de uma reta ou a equação da circunferência. E outro dado importante: todos os pontos, para validar, tem que passar pela origem. Se não passar na origem, ele não vai pontuar. Vamos lá. Passando pelo ponto A, qual a equação forneceria maior pontuação? Certo? Então ele quer saber o seguinte: nós temos o ponto A e qual maior equação vai fornecer? Uma equação da reta ou uma equação da circunferência? Então nós temos aí, letra A equação da reta quando x é 0, B, a equação da reta quando y é 0, C, equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, D, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, e letra E, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Eu só queria lembrar para vocês, pessoal, que nessa questão aqui, diferente das outras aulas que eu falei que sempre tinha uma questão que você praticamente já anulava ela, nessa daqui você vai ter que resolver as 5 opções, porque você tem duas equações de reta e 3 de circunferência, e cada uma vai dar um valor. Nesse caso aqui, ao invés de 1, você vai ter que fazer 5 resoluções. Vamos lá. Análise da questão. Na letra A, quando x é 0. Se x é 0, eu tenho o ponto 0 e y. Então, qual é o ponto que eu tenho 0 e o valor de y? É o ponto E, que ele está localizado em 0x e 2y. E o ponto A, 0 e 4. A reta formada passa pela origem das posições 0, 0. E nos pontos A e E, totalizando 2 pontos. Está aí, ó. O ponto E, 0 e 2. O ponto A, 0 e 4. Ele sai da origem e passa por esses 2 pontos. Lembrando, lá do ensino fundamental, por entre 2 pontos passa uma única e exclusiva reta. Por um ponto passam infinitas retas. Se eu tenho 2 pontos,
então vai passar apenas uma reta. Vamos lá. Então, nessa questão aqui, eu pontuei 2 pontos. Agora vamos para a letra B, onde ele diz que y é igual a 0. Então eu tenho um valor de x e o y já determinou que é 0. Temos o ponto C, 4 e 0. No eixo x, a reta formada passa pela origem das posições e pelo ponto C. Porém, ela não passa no ponto A. A questão diz qual a equação que fornece maior pontuação passando pelo ponto A. Nessa daqui a gente observa que ela não passa em A, ela sai da origem direto para o ponto C. Então, não pontua. Vamos agora para a letra C. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então, veja, eu já sei que y também é 0. Por que eu sei que y é 0? Por isso aqui, ó, equação reduzida da reta. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa aqui é a equação reduzida da reta, que quem não viu ainda no segundo e terceiro ano vai chegar a ver isso aqui, é bem simples. Temos então que x0 é 0 e y0 é 0. O centro da circunferência será na origem. Por quê, pessoal? Porque x0 e y0 são os pontos, são as coordenadas da origem. Se eles são 0, essa circunferência ela vai ter o centro exatamente em 0 e 0. E o raio é 4. Por que o raio é 4? Porque nós temos na equação que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 16, 4. Vamos lá. Então, ó, tá aí. Temos que x é 0 e y é 0. O centro da circunferência será na origem C, 0, 0, e raio 4, ou seja, raiz de 16 é 4. Vamos ver no gráfico. Centro, 0, 0. Eu tenho 0 e 4. E tenho também 4 e 0. Observem agora. A circunferência, ela não passa na origem. A origem é o centro da circunferência. Se a gente continuasse aí essa circunferência, ela passaria por menos 4 em y, menos 4 em x e voltaria para 4y. Né? Então, essa daqui, ela vai ter o quê? Não pontua, pois a circunferência não passa pela origem. E lá no enunciado diz que para pontuar, ela tem que passar na origem. Vamos mais adiante. Agora eu tenho a letra D. X ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Lembrando a equação reduzida da circunferência, nós temos que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Comparando essas duas equações, eu sei que x0 é 0 e y0 vai ser 2. Por que 2? Alguém pode dizer, professor, mas tem menos 2 ali. Exatamente. Nós sempre pegamos o sinal inverso do valor que está na equação. Se está menos 2, é porque y0 é 2. Se tiver positivo, é porque o valor é negativo. Temos aí, ó. Temos que x0 é 0 e y2 é 2, que passa no centro da circunferência do ponto E, 0 e 2. E raio 2, pois a raiz quadrada de 4 é 2. Então está aí, ó. Tudo que nós já falamos, x0 é 0, y0 é 2. Novamente, por que é 2? Porque está lá na equação. Y menos 2 ao quadrado. Se eu tenho menos 2 na equação, é porque o valor dele, o ponto dele é positivo. O centro da circunferência será no ponto 0 e 2. O raio 2, raiz quadrada de 4, e a circunferência passa pelos pontos A e D. Então tá aí, ó. O centro é 0 e 2. Vou ligar esse ponto, né? Mais 2. E a circunferência está aí, ó. Ela passa no ponto A, passa no ponto D e passa na origem. Nesse caso,
ela passa no ponto A e D, então 2 vezes 2, 4. Ela passa na origem. Na origem pontua? Não pontua. Então, ela só passou em 2 pontos. Apesar de ter passado na origem, a origem não pontuou. Vamos lá. Última alternativa. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Novamente, equação reduzida da reta. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aí eu pergunto a vocês, quem é x0 e qual o valor de y0? Temos que x0 é 2 e y0 também é 2. Por quê? Porque na equação os valores estão negativos. Se está negativo na equação, na reta, certo? No gráfico, ele vai estar positivo. E o raio vai ser 2 raiz de 2, porque é a raiz quadrada de 8, né? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4, 2, saiu 2. 2 está elevado a 1, não posso tirar da raiz, então 2 raiz de 2. Temos que x0 é 2 e y0 também é 2. E o raio é 2 raiz de 2. O centro da circunferência será no ponto 2 e 2, ou seja, o ponto D. E o raio será 2 raiz de 2. Outra forma da gente saber se esse valor 2 raiz de 2 é porque eu formo um quadrado. E a diagonal de um quadrado, de lado 2, é 2 raiz de 2. Do ponto D para o ponto A é um quadrado, do ponto D para o ponto B também forma um quadrado de lado 2. No ponto C também. E da origem para o ponto D, veja que formou todos quadrados. Então o raio é 2 raiz de 2. Ele passa nos pontos A, B e C. Na origem não pontua. Ele passou no ponto A, no ponto B e no ponto C. 2 vezes 3, né? 6. Então vamos lá. A circunferência está feito aí. Passou no ponto A, no ponto B, no ponto C, passou na origem. Então, nós temos 3 pontos. Lembrando que a origem não pontua. Gabarito, letra E. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Essa é a resposta, certo, da nossa questão. Dúvidas, pessoal, na equação reduzida da reta ou na equação da reta? Lembrando, pega um livro de primeiro ano, pega um livro de segundo ano e vamos estudar. Vamos para mais uma questão. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente. Ou seja, a distância do primeiro para o segundo poste 20 metros, do segundo para o terceiro 20 e assim sucessivamente. Mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é: letra A, R$ 512 mil, letra B, R$ 520 mil, letra C, R$ 528 mil, letra D, R$ 552 mil ou letra E, R$ 584 mil. Vamos lá, para a análise. Pessoal, lembrando, matemática, se você fizer um desenho, ela facilita muito a sua visualização do problema. Então vamos lá. Lá ele diz que tem uma praça. O primeiro poste vai ser colocado a 80 metros. O segundo poste vai ser colocado 20 metros depois. E assim sucessivamente, até completar o último poste a uma distância de 1.380 metros. Vendo isso aqui, pessoal, nós temos uma PA, né? AN, que é o último termo, A1, que é o primeiro, N, que é o número de termos, e R, que é a razão. Então, nós temos A1,
o primeiro poste está a 80 metros da praça, então, nosso A1, nosso primeiro termo. A razão, 20, porque a distância entre cada poste vai ser de 20 em 20 metros. O último termo, 1.380. E o número de termos, ou seja, o valor que vai ser pago. Então, gente, vamos lá. Nós vimos, então, que o nosso problema nos leva a uma PA, onde nós tivemos o A1, 80, a razão, 20, o número de termos é o que nós estamos procurando, e o último termo, 1.380 metros. Então, utilizando a fórmula da PA, que você já conhece, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, substituindo, nós vamos ter 1.380 mais 80 mais N menos 1 vezes 20. Por que eu falei mais 80? Porque não aparece sinal. Se não aparece sinal é porque ele é positivo. Disso aí nós temos que 1.380 é igual a 80, vou multiplicar 20 vezes N, dá 20N, menos 1 vezes 20 vai dar menos 20. Então, pessoal, vamos continuando. 1.380 vai ser igual a 80 menos 20 mais 20N. 1.380, 80 menos 20 vai dar 60, igual a 20N. 1.380 menos 60, nós temos que vai dar 1.320, igual a 20N. 20N, né? O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos que N vai ser igual a 1.320 dividido por 20, que vai dar um total de 66 postes. Então, nesse momento, é só multiplicar 66 vezes 8. Então, 66 postes vezes 8.000 vai dar 528.000. Gabarito, letra C. Então, pessoal, agora a gente encerra essa aula. Vamos para a próxima aula para ver mais questões do Enem 2018. Até lá, um grande abraço.